Abra sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículo 17, diz assim: Eu lhes disse então, na minha versão aqui que eu anotei aqui: Vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Amém? Deus fala conosco nesta noite. Nós abrimos o nosso coração para receber o maná do Senhor para as nossas vidas, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa nos encher com a Tua palavra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode dar um amém, um glória a Deus? Amém. Amados, com esses tempos que nós passamos aí, enfrentamos aí com essa Covid-19, tá? Muitas pessoas, aliás, todo mundo teve que mudar a sua rotina de uma maneira completa. Pessoas que achavam que não tinha tempo para a família começaram a viver dioturnamente em casa. Esposo, esposa, todos juntos lá, filhos. Ninguém podia sair de casa, ninguém podia ficar andando muito na rua. Tinha que estar ali, presente o tempo todo. E com essa situação que nós enfrentamos, nós começamos a descobrir os nossos defeitos, e os defeitos daqueles que estavam ao nosso redor também. Começamos a descobrir que em algumas coisas nós éramos impacientes e achávamos que éramos pacientes. E nos isolamos, perdemos o contato com a maioria das pessoas. E então essas situações começaram a surgir problemas na vida das pessoas. Pessoas que entravam em depressão, pessoas que começaram a ficar com medo de enfrentar situações que estavam vivendo, pessoas que tinham medo de sair de casa. Se alguém espirrasse perto, meu Deus, saía correndo, falava: vai para sua casa, sai de perto de mim. E depois vieram outras coisas. Então as crises começaram a aparecer de uma forma tal em que muitos revelaram. Uma vez o pastor e nós estávamos conversando aqui e falando de que nesse tempo, muitos revelaram onde verdadeiramente estava o seu coração, onde verdadeiramente estava a sua fé, até onde, qual era o tamanho da sua fé, se eles aproveitaram esse tempo para melhorar o seu relacionamento com Deus, ou se aproveitaram esse tempo para se isolar um pouco de Deus, se afastar de Deus. E alguns se afastaram de Deus. Outros se aprofundaram no seu relacionamento com Deus. Fazia devocional todo dia, lia a Bíblia todo dia, orava todo dia, buscava a presença do Senhor todo dia. Tinha dia que ligava a televisão ou a internet e assistia ou ouvia 3, 4, 5 cultos num dia só. Só que com tudo isso vieram alguns problemas para algumas pessoas. Pessoas se afastaram do Senhor, pessoas perderam a sua fé, pessoas começaram a diminuir a sua fé. E eu quero falar nesta noite de que nós precisamos o tempo todo reconstruir a nossa vida diante do Senhor, para que ela não venha diminuir, pelo contrário, ela aumente a nossa vida espiritual, ela cresça na presença do Senhor. E nesta noite eu quero falar também de que existem alguns princípios para nós reconstruirmos aquilo que se perdeu. Talvez você está aqui: eu não perdi a fé, mas a minha esperança já não é a mesma. Então você precisa restaurar a sua esperança. Eu não perdi a esperança, mas alguma coisa eu perdi a confiança de que o meu Deus pode fazer todas as coisas da minha vida. Eu já não sei mais se Ele faz, eu já não sei mais se Ele pode fazer. Eu tinha uma dedicação maior de buscar a presença do Senhor, um tempo maior de oração, mas agora eu não estou tendo mais. Então eu quero falar desses princípios para nós reconstruirmos as nossas vidas espiritual, sentimental, financeira, enfim. E esse texto de Neemias, ele é extraordinário para falar nisso.
Veja que o livro de Neemias, ele é fascinante para nós. Nós aprendemos coisas extraordinárias, Deus nos ensina de forma extraordinária. O tema do livro, o tema central é a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas eu posso aplicar na reconstrução da minha vida. Você pode aplicar na reconstrução da sua vida. Podemos aplicar na reconstrução da nossa fé, na reconstrução do nosso relacionamento com Deus, na reconstrução do nosso relacionamento com os nossos irmãos, na reconstrução de que o o inimigo pode fazer nas nossas vidas e começarmos a perceber, reconstruindo, que ele não tem poder para fazer isso que ele quer fazer. Ele não tem poder para te destruir, ele não tem poder para te afastar da presença do Senhor, ele não tem poder para destruir o seu relacionamento na sua família, ele não tem poder para destruir os relacionamentos, enfim, todos os relacionamentos que você possa ter. Ele não tem poder para isso, e nós precisamos viver isso. Não podemos mais olhar para o inimigo e dizer, ele tem poder para fazer isso. Ele pode até ter, mas o poder que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está na sua vida é muito maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo de Deus mora em você. Você é a casa do Senhor, você é a casa do Espírito Santo de Deus. Em você tem o ruach de Deus na sua vida. O sopro do Senhor está sobre a sua vida, e você se torna mais que vencedor quando você começa a reconhecer essas coisas. Você não é mais a mesma pessoa quando você começa a reconhecer essas coisas. O inimigo vem, ele pode vencer uma luta com você, mas ele não vai vencer a batalha, porque a batalha é você que vai sair vencedor em nome de Jesus. Então, amado, os princípios são uma oportunidade de Deus para quê? Para que nós possamos reconstruir a nossa vida, nesse livro aqui que estabelece esses princípios. Então, como havia muros destruídos, o texto fala, portas queimadas em Jerusalém. Nós também vivemos hoje num mundo fragmentado. Muitas pessoas começaram a viver, sabe como? Eu preciso resolver o meu problema, o outro eu não quero nem saber. Eu preciso olhar somente para mim, o outro eu não vou olhar, porque eu tenho os problemas para enfrentar, tá? E nessa situação tem vidas destruídas. Tem vidas quebradas, lares desfeitos, instituições públicas abaladas pela corrupção e outras coisas mais que eu não quero falar aqui, mas que você sabe o que eu estou dizendo. A nossa sociedade como um todo, ela está enferma, ela está enfrentando situações de enfermidade, e que tem muitas pessoas que não estão sabendo como, ou não estão encontrando solução para os problemas que estão passando. Precisa de cura, uma sociedade que precisa de cura. Então, por isso, a mensagem de Neemias é a oportunidade para abrir um caminho, ou abrir clareiras, tá? E apontar novos rumos para aqueles que desejam reconstruir a sua vida. Esta noite é uma noite de oportunidade. Se você se sente triste, destruído por qualquer situação, é uma noite de você reconstruir a sua vida em nome de Jesus, amado. E o livro de Neemias é um manual que vai tratar de quê? Da restauração na vida, da restauração na família, na restauração política, na restauração da igreja e na restauração da sociedade. Quando você avalia todo o livro, ele é um dos mais fascinantes compêndios sobre uma vida de vencedor, uma vida vitoriosa, uma vida de alguém que olha e fala assim, os outros olham e falam assim, tem tudo para ser destruído, tem tudo para não ser reconstruído, não tem jeito, não tem solução, mas Neemias olha e fala assim, o meu Deus é que vai me dar a minha boa vitória, o meu Deus é que vai me dar o caminho que eu vou encontrar, e que vai me mostrar o caminho que eu vou trilhar para reconstruir, para restaurar, para refazer, para ser uma nova criatura na presença do Senhor. E a reconstrução dos muros, ela aconteceu de verdade.
Mas para que essa realidade fosse possível, Neemias, o que ele fez? Ele começou a adotar alguns princípios, e que esses princípios que ele adotou eram de fundamental importância para que ele pudesse reconstruir os muros. E esses princípios também podem ser aplicados na minha e na sua vida. E o primeiro que eu quero falar é que quando eu quero reconstruir a minha vida, eu preciso começar a pedir ajuda. Nada de caminhar sozinho. Olha, o texto lá em Neemias 2, versículos 7 e 8, vai dizer assim: então acrescentei, se for do agrado do rei, peço que me dê cartas de apresentação para os governadores que estão a oeste do rio Eufrates. Ele começou a dizer: eu vou me apresentar, mas eu preciso de ajuda. Quantas vezes nós sabemos que estamos enfrentando situações em que nós não conseguimos vencer, nós sabemos que precisamos de ajuda, mas nós nos recolhemos, nós achamos que nós vamos conseguir vencer, nós não queremos expor para os outros, para aqueles que são próximos de nós, para aqueles que nos aconselham, para aqueles que estendem a mão para nós. Nós não queremos expor para eles, dizer que eu preciso de ajuda, porque o ser humano, quando fala que precisa de ajuda, a maioria começa a pensar, sabe o quê? De que se eu pedir ajuda para você, sabe, Joabe, você vai achar que eu sou um fracassado. Aliás, eu acho que eu sou um fracassado. Eu vou achar. E assim é na vida das pessoas. Não pedem ajuda porque vão achar que estão fracassando. E Neemias não teve esse problema. Ele disse: peço que me dê cartas de apresentação para os governadores que estão ao oeste do rio Eufrates, com instruções para me deixarem passar pelas suas terras em minha viagem a Judá. E também uma carta para Asaf, o administrador das florestas do rei, com instruções para que ele me forneça a madeira para as vigas e para as portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e para a minha própria casa. E o rei concordou com esses pedidos, pois Deus estava sendo bondoso comigo. Eu preciso entender que tem gente que está do meu lado, que pode me ajudar, por mais simples que seja aos meus olhos. Ele pode me ajudar, ele pode ser usado por Deus para estender a mão para mim e me ajudar a sair da situação que eu estou vivendo. Neemias, ele foi servir ao rei. A história é assim um pouco, e como de costume ele fazia isso, mas o rosto de Neemias estava triste. O texto fala para nós, como nunca estivera antes. O rei nota a aparência triste de Neemias e pergunta a ele o porquê de toda aquela tristeza. Neemias vai e relata para o rei toda a dor que havia em seu coração. E o rei vai e pergunta para Neemias: o que me pedes agora? E aqui nesse momento, ele tinha pouco tempo para pensar. Às vezes nós enfrentamos situações em que a resposta nossa precisa ser rápida, porque senão o tempo passa, as coisas passam e a oportunidade vai embora. Às vezes nós precisamos ser rápidos nas nossas respostas, mesmo que nós não venhamos a ter segurança. Mas Neemias, quando o rei pergunta o que ele faz, pouco tempo para pensar, ele falou: rei, espera um pouquinho, eu vou orar. Eu vou pedir ao meu Deus uma direção, o que eu vou fazer, eu vou marcar uma vigília, eu vou no vale orar na semana que vem. Não, ali naquele lugar, ele orou ao Senhor e ele respondeu ao rei. Ele pede que fosse enviado para Judá, para que reconstruísse os muros de Jerusalém. E além de ter conseguido a aprovação, olha como é interessante, Neemias aproveitou a oportunidade para pedir mais ajuda, porque quem está disposto a te ajudar, ele está disposto a fazer sacrifício. E às vezes nós não olhamos para a pessoa assim, e nós falamos assim: nem vou pedir ajuda, porque senão vai sacrificar. E é aquele que está lá aguardando você falar assim: eu preciso de socorro, eu preciso que você estenda a mão para mim e me ajude, eu preciso que você me pegue pela mão e faça com que eu caminhe por caminhos que eu não estou conseguindo trilhar.
Neemias nos ensina isso. Neemias fala: não espere o outro te oferecer ajuda, mas vai pedir socorro, vai pedir ajuda. Porque quando você decide reconstruir a sua vida, você precisa da ajuda daqueles que estão ao seu redor, mas sobretudo, principalmente, eu não sei como afirmar além disso, do Senhor, de Deus, tá? Você precisa da ajuda dos outros, mas você precisa principalmente da ajuda de Deus na sua vida, tá? Não dá para lutar sozinho, porque quando nós tomamos essa decisão, quando fazemos essa escolha, amado, Deus vai permitir que pessoas que estejam ao nosso redor para nos ajudar nessa reconstrução. E às vezes eu não quero pedir, eu dispenso, eu deixo de lado, porque eu não quero me humilhar diante das pessoas, eu não quero que elas olhem para mim e achem que eu sou um fracassado, tá? Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, eu não quero expor. Amado, se você está passando por dificuldade, enfrentando qualquer problema, sempre tem alguém que vai estender a mão para você. Eu posso ouvir um amém, um aleluia? Sabe, tem sempre alguém que está disposto a fazer alguma coisa, mas você tem que olhar para aquele que é todo poderoso, nosso Deus, aquele que é poderoso na sua vida, aquele que vai fazer além daquilo que você vai pedir ou pensar, aquele que tem poder para transformar a sua vida de uma maneira completa. É isso que nós temos que ter como princípio em nossa vida. Neemias nos ensina isso. Eu vou pedir a Deus, eu vou pedir a direção de Deus, porque Deus vai me dar a palavra para falar com o rei, né? Quantas vezes, amado, você tentou reconstruir sua vida sozinho e você não conseguiu seguir adiante, deu, como diz um ditado aí, deu com os burros na água, não conseguiu vencer, não conseguiu superar a situação que estava vivendo, né? Quantas vezes você prometeu que ia mudar de vida? Eu faço algumas coisas que não agradam ao Senhor, mas hoje eu assumo um compromisso diante do Senhor. Isso acontece muito na virada do ano. O projeto para o ano seguinte: eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou passar a fazer isso, vou fazer uma lista enorme, mas quando chega em fevereiro não está fazendo mais nada. Deus quer estender a mão para você, mas Ele espera que você fale: Senhor, socorre-me, eu estou precisando de ajuda, porque eu tentei e não consegui, eu tentei levar sozinho e não consegui, eu nem chamei os meus amigos, os meus vizinhos, aqueles que poderiam estender a mão para mim. Não tente reconstruir a sua vida sozinho, tem sempre alguém que vai poder te ajudar, mas volto a dizer, sobretudo, Deus está disposto a te ajudar, Deus está disposto a fazer com que você saia lá na frente vencedor, que você supere essa luta, que você vença essa batalha, que essa guerra que você está travando, você possa sair lá na frente vencedor. Comece então pedindo ajuda a Deus, e Ele vai te surpreender enviando pessoas que prestarão auxílio na reconstrução da sua vida. Porque Deus, eu posso pedir a Deus, Deus não vem, mas Ele vai falar assim: eu vou mover alguém que vai ajudá-lo, eu vou mover o coração de alguém que vai estender a mão. Eu sempre entendo que eu preciso da ajuda de pessoas que estão junto de mim. Eu sempre entendo que tem pessoas que podem estender a mão para mim e me levar para patamares superiores àquele que eu vivi. Então eu não deixo de pedir ajuda. Eu tenho que pedir ajuda, você tem que pedir ajuda. Não fique envergonhado por causa disso. Peça ajuda, porque o Senhor vai tomar as providências para te ajudar. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse livro é que para reconstruir a vida, eu não posso desistir diante das oposições, porque tem um monte de gente que quer ver você destruído. Tem um monte de gente que não quer ver você se levantar. Tem um monte de gente que não quer ver você reconstruindo o seu casamento. Tem um monte de gente que não quer ver você levantando a sua empresa que caiu. Tem um monte de gente até colocando pedra no seu caminho para você tropeçar. E se você pedir ajuda, ele vai encolher a mão. Mas preste atenção, o inimigo,
ele vai tentar impedir você de se levantar, mas você não pode desistir diante da oposição. Versículos 10 e versículo 19 do capítulo 2 de Neemias, ele vai falar assim: aconteceu que Sambalate, o horonita, e Tobias, um oficial amonita, que fazia parte do governo, ouviram falar da minha chegada e ficaram com muita raiva pelo fato de alguém estar interessado em ajudar os descendentes de Israel. Agora o 19 vai dizer assim: quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram falar do nosso plano, zombaram de nós, desprezaram-no e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Será que não percebem que dessa maneira estão se rebelando contra o rei? Quando Neemias chega em Jerusalém, ele é recebido com uma comitiva de oposição contra a vida dele. As pessoas chegaram: não, você está se levantando contra o rei, não adianta, o rei vai vir aqui e vai destruir todas as coisas. Em cada geração sempre vai ter aquelas pessoas que não gostam ou que odeiam o povo de Deus, que tentam impedir a realização dos seus propósitos. Mas preste atenção, amados, Neemias não desistiu mesmo diante da oposição, mesmo diante das pessoas que se levantaram contra ele para dizer: você não vai conseguir, você não vai alcançar, não tem jeito como reconstruir, não vê como está tudo destruído. Quantas vezes você ouviu: o seu casamento não tem mais jeito, não tem mais solução, você não vê o que aconteceu? Eu quero dizer para você que diante do Senhor, quando você coloca os seus problemas diante do Senhor, o Senhor vai estar sempre disposto a te ajudar. Quando você pede socorro ao Senhor, Ele vai sempre está disposto a te ajudar, meu irmão. Ele sempre está disponível para te ajudar. É só você começar a entender que Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que estende a mão sobre você para te ajudar, para te socorrer. O socorro vem do Senhor, o socorro não vem de você. Você pode até se esforçar ao máximo, mas o socorro vem do Senhor. O principal socorro vem do Senhor, a principal ajuda vem do Senhor. É Ele que te sustenta, é Ele que te capacita, é Ele que te dá a direção para você vencer. Olha só como o nosso Deus é extraordinário. Neemias, diante de toda essa situação, não desistiu. Neemias sabia que Deus era aquele que estava idealizando aquela obra, e esse foi o melhor incentivo que ele enxergou, que ele recebeu para não desistir. Mas no lugar de desistir, ele falou: não, eu não desisto. Mas também ele não estacionou, ele falou: eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu não vou ficar parado esperando as coisas caírem do céu, eu não vou ficar parado para que Deus estenda a mão e entregue tudo de mão beijada para mim, porque na sua restauração, na sua superação, amado, você vai ter que sempre fazer a sua parte. Deus vai fazer o extraordinário, aquilo que é normal, aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, é você que tem que fazer. E normalmente Deus faz o extraordinário na vida daqueles que estão em crise, depois que Ele começa a fazer aquilo que é normal. Deus espera o quê? Você tomar a decisão. Deus espera o quê? Você acreditar em você mesmo, para depois Ele começar a agir. Deus faz essas coisas que nós olhamos assim: por que Deus faz desse jeito? Eu quero dizer para você que no processo de reconstrução da sua vida, você vai encontrar oposição. Mas eu não estou falando isso para você desanimar, tá? Você vai encontrar gente que será contra a obra de Deus, ou o que Deus deseja fazer em você. Que isso, irmão? Você está, irmão não, né? Aquele lá do mundo começa: você está frequentando aquela igreja, virou crente, agora virou Bíblia, vai parar de ficar frequentando aqui os lugares conosco, vai parar disso, vai parar daquilo. Outros chegam e falam assim: tem mais jeito não, meu irmão, acabou para você. Tem uns que ainda falam assim: nem Deus vai te ajudar.
O inimigo quer o quê? Que você desista. Que você fala, que você começa a imaginar, realmente não tem solução. Realmente o problema que eu enfrento é tão grande que ninguém vai dar solução. Eu quero dizer para você que entrou nessa noite aqui, ou você que está nos ouvindo pelas mídias sociais, se você tem um problema tão grande que você não encontra solução para esse problema, eu quero dizer para você que o nosso Deus tem a solução para o seu problema. O que Deus fez? Deus encheu o coração de Neemias com a certeza de vitória. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, se você está triste, achando que está desamparado, achando que não tem mais solução para você, achando que o problema que você enfrenta não tem mais solução, eu quero dizer para você que o Senhor vai te dar a vitória se você crer que Ele tem vitória para você. Pastor, mas eu estou enfrentando problema financeiro. Também Deus vai te dar a vitória. Deus te faz mais que vencedor em Cristo Jesus, meu irmão. Deus te faz mais que vencedor diante dos homens que não creem em você. Quem veio aqui hoje cedo ouviu falando que o pregador aqui dizendo que Deus prepara um banquete. Ele usou o Salmo 23, um banquete diante dos meus inimigos. E Deus, eu creio que quando Deus faz isso, é para mostrar que você serve ao único Deus, e que o Deus que você serve, o único Deus, é todo poderoso, e Ele vai te dar vitória. Mas às vezes, amados, as oposições elas surgem. Aí a minha pergunta é: qual ou quais as oposições que têm feito você paralisar a reconstrução da sua vida? O que está impedindo você de se entregar totalmente ao Senhor e viver uma vida de dependência dEle? Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa se você está passando por dificuldades, não importa se você esteja muito bem na sua vida, não importa a crise que você está passando, você tem que dizer: eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que me dá vitória em qualquer situação. Eu louvo ao meu Deus, eu bendigo o teu santo nome, porque é Ele que me sustém, é Ele que me mantém de pé, é Ele que não me faz desistir, é Ele que me dá sabedoria, é Ele que me mostra o caminho para que eu possa seguir, para conquistar aquilo que eu quero conquistar, para alcançar aquilo que eu quero alcançar. Então eu quero falar para você: não dê ouvido aos opositores seus, tá? Deus é o maior incentivador, é aquele que vai patrocinar a obra que está acontecendo na sua vida. Deus quer fazer uma transformação total na sua vida, mas a resistência existe aí, e você está impedindo de conquistar a vitória maior que Deus quer dar para você. Você começa a olhar para Deus, ou começa a olhar para as transformações que Deus está fazendo, e começa a dizer: não, chega, até aqui está muito bom. Mas Deus quer fazer coisa maior na sua vida, Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, Deus quer mudar o seu coração. Talvez você está aqui nesta noite com um coração de pedra. Deus quer arrancar esse coração de pedra e colocar em você um coração de carne, um coração que vibra na presença do Senhor, um homem, uma mulher que olha para Deus e fala assim: eu sei a quem eu sirvo, e eu sei que Ele é poderoso, Ele vai transformar a minha vida, Ele vai mudar a minha história. Às vezes nós resistimos ao que Deus quer fazer na nossa vida. Antes eu pulava aqui, não dá mais não, tá? Às vezes Deus quer fazer coisas na nossa vida, Deus quer transformar, porque quando Deus começa a querer transformar a minha vida, ou começa a gerar uma transformação em mim, é porque Ele tem coisas maiores para mim, e quando eu resisto, eu não recebo. Quando eu falo: não, Deus, até aqui está bom, Deus, está muito bom eu estar na casa do Senhor, está muito bom eu ir no domingo, no culto das 9 ou no culto das 18, uma vez por semana está bom, não há necessidade mais, não há necessidade de eu aprimorar, de eu buscar um conhecimento maior, não há necessidade de eu viver uma vida de oração diante do Senhor, de eu viver uma vida de intimidade com o Senhor, e eu começar a viver uma vida de dependência do Senhor. Não preciso disso mais, está muito bom do jeito
jeito que está. Amados, Deus tem planos maravilhosos para você, planos que você não consegue entender a profundidade e o tamanho desses planos para a sua vida, mas normalmente Ele vai requerer de mim e de você algo de maior profundidade. Vocês se lembram quando chegou lá no rio, e o rio dava na canela, foi entrando no rio, aí dava no tornozelo, dava no joelho, mas foi bom quando Deus falou, Ele chegou ao ponto de dizer assim: não dá pé mais, eu preciso mergulhar na presença do Senhor. E mergulhar na presença do Senhor é como se fosse, como você não soubesse nadar, e você dizer assim: eu sei que com a minha condição eu vou morrer afogado, mas eu sei que Deus vai cuidar de mim, porque é Ele que cuida dos meus caminhos, e se Ele mandou mergulhar no conhecimento dEle, é porque Ele tem coisas extraordinárias. Aí eu não consigo, por quê? Porque eu resisto. Eu não consigo, por quê? Porque eu não quero. Eu não consigo porque está muito bom, não quero mais compromisso com a igreja, não. Nem é igreja, meu irmão, é o seu ministério, é o seu chamado. Não estou falando de chamado pastoral, não. Eu estou falando do seu compromisso com Deus. Tem pessoas que estão aqui na casa do Senhor esperando algo que você tem. Você tem algo para entregar para alguém que está precisando de ouvir isso de você, mas você resiste. Você impede da pessoa ser abençoada, porque Deus quer usar você para abençoar, porque Deus quer que você mergulhe em águas profundas, para conhecer Ele, para entregar a você aquilo que você já está pronto, para fazer com que outros recebam também. Deus quer te usar, Deus quer transformar a sua vida. Tem tempo ainda, tá legal. Deus quer transformar a sua vida. Deus não quer que você viva essa vida que você viveu até agora. Deus quer que você vá além do que você já foi. Deus quer te mostrar caminhos e que você trilhe esses caminhos que você não trilhou ainda. Deus quer te levar a uma vida espiritual além daquela que você viveu até agora. Quem foi que falou: sede santos, porque eu sou o Filho? Entende? Não quero viver essa vida de santidade. Amado, você só vai receber coisas extraordinárias de Deus quando você decidir viver uma vida de santidade diante do Senhor. Você só vai receber aquilo que está escondido, a revelação da palavra, quando você buscar mais o Senhor. Neemias decidiu depender do Senhor. Não importa o tamanho do inimigo, não importa a força que ele tem, eu sei que o meu Deus é poderoso e Ele vai me dar a vitória. Quais as oposições que você está levantando na sua vida para receber mais de Deus? Quais os muros que você está levantando, dizendo: não, aqui é o limite, chega. E Deus está falando assim: derruba esse muro, que eu tenho coisas maiores para você do outro lado. Quando você decidir destruir não dar ouvido a essas oposições, não levantar barreiras, jogar o muro no chão, amado, você vai persistir, você não vai desistir, você vai conseguir. Deus vai fornecer ajuda para você reconstruir a sua vida espiritual, ou avançar na sua vida espiritual, mas também Ele vai te encher de coragem para você não desistir quando a oposição chegar. Muitas vezes nós retardamos as bênçãos de Deus para as nossas vidas, porque nós não queremos derrubar os muros da oposição. Eu não estou falando do opositor, não, porque o maior inimigo sou eu. O maior inimigo da minha vida espiritual crescer sou eu. O maior inimigo da sua vida espiritual crescer é você. Quando nós levantamos essas barreiras, quando nós levantamos esses muros, quando nós falamos que não, está muito bom do jeito que está, e Deus está querendo me levar para lugares profundos, para águas profundas.
Está muito bom do jeito que está, e Deus está falando, não, eu vou te levar para o deserto, que lá eu vou te preparar, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Não, não quero ir para o deserto não, deserto é lugar de bênção, irmão. Deserto, o Senhor vai te ensinar, para você, vai te ensinar coisas para você alcançar é essa palavra, para você chegar, ter grandes conquistas na sua vida, melhor dizendo aqui. Se você quer reconstruir a sua vida, você precisa fazer um levantamento de quais as partes que estão destruídas em você. O que destruiu aí? Neemias 2,13 vai falar assim: saímos à noite pela porta do vale em direção à fonte do dragão e da porta do monturo para examinar o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as portas queimadas pelo fogo. Destruição, tudo destruído. Neemias chega discretamente em Jerusalém, passa vários dias observando e avaliando o que estava destruído. Tem muito crente que nem sabe direito o que foi destruído na vida dele, e fica achando que ainda tem aquelas coisas. Aí Neemias, com esta avaliação, ele pôde fazer um levantamento do que estava destruído em Jerusalém. O que eu aprendo aqui, o que você aprende aqui? De que nós precisamos fazer uma avaliação daquilo, nós que eu falo individualmente, daquilo que eu perdi, daquilo que foi destruído da minha vida espiritual, daquilo que eu parei de fazer, daquilo que eu abandonei. Eu li a Bíblia todo dia, agora eu leio uma vez por semana. Eu li a Bíblia todo dia, um dia sim, outro não. Eu ia todo domingo na igreja, agora eu vou no domingo sim, outro não. Aí alguns chegam ao ponto de, meu Deus, só no dia de Santa Ceia. Aí nesse dia eu vou. Eu não estou querendo falar nada com ninguém não, mas estou falando, só no dia da minha escala. Percebe? Parece que o seu relacionamento com Deus, você tem medo de ter, você tem medo de aprofundar, você tem medo de assumir compromissos. O reino de Deus é tomada força e esforço. Se você não se esforçar para conquistar aquilo que Deus já entregou para você, você não vai conquistar. Neemias olhou, não importa os inimigos, meu Deus está comigo, e com meu Deus eu venço batalhas. Meu Deus, não tem como traçar um plano de reconstrução sem saber o estado daquilo que precisa ser restaurado na sua vida. O que acabou aí na sua vida espiritual? O que não tem mais? O que você perdeu? Qual a essência que você perdeu? E aí quando começa a perder as coisas na vida espiritual, pode olhar, quando você vai para a sua vida sentimental, quando você vai para a sua vida material, quando você vai para as outras áreas da sua vida, você começa a perceber que tem coisas que estão se perdendo também, e a consequência é porque você já está perdendo no mundo espiritual, porque você já está deixando de fazer no mundo espiritual. Eu quero dizer para você, amado, toma uma decisão hoje, para dizer e diga para Deus assim: Deus, eu quero restaurar todas as coisas que eu perdi diante do Senhor, porque quando você começar a vencer no mundo espiritual, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a sua vida. Não que Deus não deu, Deus já deu para você, mas você precisa reconstruir, você precisa restaurar, você precisa ver o que foi perdido, você precisa tomar uma decisão de mudança. Neemias chegou em Jerusalém, eu imagino quando ele chegou, viu tudo destruído, as portas, falou todas as portas queimadas, os muros derribados, não tinha brecha para tudo quanto é lugar, qualquer um que quisesse invadir aquela cidade, invadia, ia lá e saqueava.
quando eu não reconstruo os muros da minha vida, eu perco a proteção que eu tenho dos ataques do inimigo. Eu fico fácil de ser destruído pelo inimigo. Se quisermos reconstruir a nossa vida, nós vamos ter que ser honestos conosco. Nós vamos precisar identificar o que foi destruído na nossa vida, ou o que está sendo destruído. Quer ver? Será que quando vai chegando domingo você tem ânimo? Falando, não, está chegando domingo, é o dia de eu ir na casa do Senhor, é o dia de eu ouvir uma palavra extraordinária. Quantos estão desanimados? Tem gente que está aqui que precisa passar por uma reforma geral. Uma reconstrução completa. Talvez está aqui dizendo, eu estou aqui porque a minha mãe insistiu, o meu pai insistiu, eu estou aqui porque a minha esposa insistiu, eu estou aqui porque o meu marido insistiu. Tem uns que talvez estão falando assim, eu nem sei porque eu estou aqui. Mas Deus é poderoso, Ele oferece um plano para você, um plano espiritual para você falar assim, eu quero reconstruir a minha vida diante do Senhor. Eu quero voltar a ser o que eu era antes. E quando você decide voltar a ser o que você era antes, Deus vai te fazer melhor do que você era antes. Olha só, porque você já tem as experiências, você já sabe onde tem a pedra de tropeço, você já sabe onde tem a porta fechada, mas sobretudo você sabe como fazer para que essa porta seja aberta diante de você. Você já sabe onde os inimigos se levantam, e você já sabe qual é a força do seu inimigo, e você sabe que Deus vai te dar uma força maior para você vencê-los. Olha só, talvez hoje você tenha entrado aqui com a sua identidade destruída. Eu nem sei se eu sou crente, depois de um monte de coisa que eu tenho feito. Talvez você tenha entrado aqui com seus planos e sonhos jogados no lixo. Talvez você tenha entrado aqui com a sua esperança falida por uma enfermidade. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite vendo que a sua família, se continuar do jeito que está fadada ao fracasso. O inimigo vai dominar e vai destruir. Talvez você tenha entrado aqui sem alegria, não tem mais alegria, não tem mais paz e não tem nem vontade de viver, quanto mais estar aqui. Mas se você é capaz de fazer esse levantamento, tá? Das partes quebradas da sua vida, então nesta noite eu quero convidar você a entregar essas partes quebradas da sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele vai dar o fim proveitoso para você. A tristeza que havia na sua vida, o Senhor vai restaurar. A decepção que havia na sua vida, o Senhor vai mudar, vai transformar em sonhos realizados, tá? Eu quero convidar para você, para entregar para o Senhor, porque Deus está aqui para traçar o plano de reconstrução para a sua vida, tá? Mas é preciso que você reconheça que existem partes destruídas dentro de você. Deus está aqui para restaurar os seus sonhos. Deus está aqui para trazer de volta a alegria no seu lar. Deus está aqui para fazer brotar no seu coração a esperança de dias melhores.
do que aqueles que você está passando até agora. Deus está aqui para estabelecer um novo tempo e uma nova história na sua vida. Ai, aleluia. Deus quer mudar, meu irmão. Mas para construir a sua vida ou reconstruir a sua vida, você precisa crer no poder e na bondade da mão do Senhor sobre a sua vida. Olha lá, Neemias 2, 17, a parte B, diz assim: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. E depois a parte A do versículo 18, diz assim: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Neemias, sabe o que ele faz? Ele incentiva os oficiais a reconstruir os muros de Jerusalém. Mas o mais importante no relato de Neemias foi dizer que a mão de Deus havia sido bondosa para com ele. Ei, eu quero dizer que a mão do Senhor está sendo bondosa para com você, que está disposto a reconstruir a sua vida a partir de hoje. Depois vieram os opositores, começaram a zombar de Neemias, desprezar o projeto de reconstrução dos muros. Aí Neemias novamente diz que o Deus do céu é quem faria com que eles se tornassem bem-sucedidos naquela empreitada. Ei, eu quero dizer para você que Deus não te abandonou. Eu gosto de usar essa expressão, essa frase que eu vou falar aqui agora. Deus não te colocou num barquinho, te levou ao alto mar, dizendo: eu estou contigo onde quer que você esteja. E lá em alto mar Ele deu um tchau para você e deixou você sozinho em alto mar. O Senhor nunca vai deixar você sozinho. Neemias não tinha o que temer. E eu quero dizer para você: não temas, porque o Senhor tem uma mão poderosa para poder mudar o quadro que você está passando e mudar a sua história. Porque Neemias acreditava, ou tinha fé, ele cria no poder e na bondade da mão de Deus sobre a vida dele. A reconstrução era só questão de tempo, porque Deus estava naquele negócio. A reconstrução da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, da sua vida financeira, da sua vida familiar, é uma questão de tempo, porque quando você decide depender de Deus, Deus entra no negócio e Deus transforma a sua história. O que nós, eu e você, precisamos entender é que nenhuma reconstrução vai acontecer sem que você creia que Deus é poderoso para mudar a história da sua vida. Nada vai acontecer na sua vida se você não for capaz de crer que Deus pode transformar a sua tristeza em alegria, a sua dor tirando a sua dor, a sua enfermidade em saúde, arrancando o câncer que há em você, arrancando todo e qualquer tipo de enfermidade que está na sua vida, destruindo os sofismas ou aquilo que o inimigo tenta enganar, dizendo que não tem mais jeito para você. Nada vai acontecer. Deus vai transformar essas coisas. Dê uma chance para Deus, para reconstruir a sua vida. Creia no poder e na bondade da mão dele. Deixe que Deus faça de você uma nova criatura, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem transformada pela presença e pelo poder de Deus. Deixe que você se torne alguém que de verdade seja um representante da imagem e da semelhança de Deus. Eu fui feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Tem alguém aqui que é como eu? Tem alguém aqui que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus? Tem alguém aqui que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus? Que parece com Deus, que faz as coisas de Deus, que tem a bênção. As bênçãos é como se fosse Deus presente. Deus é presente.
Deus não te colocou aqui para você sair dizendo: eu fui derrotado. Mas Ele te colocou aqui para você, no final da sua carreira, da sua fé, você dizer assim: eu venci todas as batalhas que o inimigo se levantou contra mim. Eu venci o mundo. Por como Jesus disse, Ele disse que eu também podia vencer. Então eu posso dizer que eu venci o mundo. E vai lá na frente dizendo: eu sou mais que vencedor. E você vai passar o deserto, vai passar os caminhos da sua vida cantando um hino de vitória, porque você sabe que o Senhor é contigo. Deus te fez uma obra-prima da criação dele. Ele conhece tudo sobre você, mas Ele respeita a sua decisão de confiar ou não na mão e no poder dele. Será que eu estou falando com homens e mulheres jovens aqui que confiam no poder do Senhor na sua vida para transformar, para tirar toda a destruição que o inimigo está tentando lançar sobre você? Tá? E eu quero encerrar aqui. Eu quero pedir o Ministério Louvor que já se posiciona aqui. Todos nós somos homens e mulheres jovens em reconstrução. O que falta é nós admitirmos que nós precisamos dessa reconstrução na nossa vida. Não existe discipulado eficaz sem admitir que há necessidade de reconstrução na nossa vida. Eu creio que Deus está falando a todos nós. É tempo de você deixar Deus transformar a sua vida.